Foi a camisa que eu casei e é a camisa que eu estou aqui com ela hoje, para esse momento. Então ela faz parte da minha história. Está até um pouquinho surrada, mas fiz questão de colocar ela hoje para estar aqui com os amados irmãos. E ela vai comigo não sei até quando. Bom, pastor, a minha esposa, graças a Deus, é uma mulher muito sábia e eu falo sem medo de errar que eu divido com ela literalmente o encargo aqui do ministério. Ela cuida de algumas irmãs que nós chamamos de discipulado relacional, não é? Então, ela durante a semana tem discipulado com essas irmãs e eu com os irmãos da igreja, e a gente vem dividindo as tarefas do ministério. Nós temos toda segunda-feira o dia de folga. Nesse dia, eu procuro sair com ela, com a minha família, para algum lugar. E quando eu vou para algum lugar que eu posso deixar minhas crianças, eu chamo ela e a gente foge para namorar um pouco. Fica aí ela, né? A gente volta. Mas aconteceu já situações assim, da gente perto de sair, um irmão precisado da nossa ajuda, e eu conversar com ela. E ela fala assim, olha, a gente precisa avaliar o que ele está precisando, não é? Então eu liguei e falei, irmão, o que você está precisando? Tal. Quando eu percebi que não era tão urgente, eu falei, meu querido, você crê no poder da oração para o celular? Eu creio. Então eu vou orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, alcance irmão, Pai. Em nome de Jesus, tira a tristeza do coração dele e tal. Então ministrei sobre a vida dele no celular. E fui embora sair com a minha esposa. Agora, se fosse um caso que necessitasse uma urgência, né, e ela, com certeza, ela avalia isso também, ela iria concordar e a gente ia dar assistência ao irmão, depois retornar a fazer o que nós iríamos fazer como havia planejado. Amém. Isso é importante. Aproveitando que o senhor falou de celular, a gente vive a era da tecnologia, onde quem está perto está distante e quem está distante está perto. A gente está se afastando das pessoas que estão perto, se afastando cada vez mais e se aproximando de quem está distante. Eu queria saber a opinião do irmão para como combater isso, porque daqui a pouco as pessoas vão estar sendo crentes, como já muitos estão, crentes em casa. O que o pastor José vai fazer para doutrinar a sua igreja da importância de ser igreja? Bom, isso é o que a gente vem batendo pesado aqui. A gente tem insistido muito, inclusive com o uso do celular na hora da gente ler a Bíblia. Então tem alguns irmãos que pegam o celular para ler. Aqui na igreja só tem um irmão que eu autorizo fazer isso, né? Vou citar o nome dele, ele tem alguns problemas e ele precisa do celular porque ele amplia a letra, né? E ele consegue ler muito bem. Nessa Bíblia que a gente usa, ele tem um pouco de dificuldade. Os demais eu oriento que traga a Bíblia de papel para a igreja, né? Se você quer ler Bíblia no celular, faça na fila de um banco ou numa sala de espera, numa viagem de ônibus. Não, vai ler a Bíblia todinha no ônibus até chegar lá. Mas a cada dia que passa, isso se torna um desafio muito grande para a gente aqui, não é? Inclusive em relação aos meus filhos, como tem sido difícil em casa essa questão de celular. E eu tomo o celular e excluo o jogo, quando vai ver está de novo, eu excluo de novo, e eu oriento, filho, você não pode estar bitolado nisso, você solta o meu celular, pega o da sua mãe, aí sua mãe toma, você pega o meu, e eu insisto com ele. Hoje meu filho, né, ele não querendo rasgar cedo aqui, pelo fato de ser meu filho, hoje ele lê muito bem. Meu filho tem 11 anos de idade, ele recebeu o título na escola como um dos melhores alunos em português, ele lê livros, ele lê muito bem, palavras difíceis, com ponto, frase, vírgula, perfeitamente, com 11 anos de idade, não é? Coisa que muitos adultos têm dificuldade de ler, e ele destrincha assim. Mas por causa da nossa insistência, desliga esse celular, desliga essa televisão, vai ler um livro, vai ler qualquer coisa. Então, por tanta gente insistir nisso, ele tem se desenvolvido dessa forma. Em relação à igreja, recomendo
severamente que tenha cuidado em relação ao celular, até porque, pastor, a gente já teve aqui na nossa congregação muita confusão por causa de celular, por causa de rede social. Então é uma coisa seríssima isso, e tem a cada dia, de fato, afetado muitas igrejas do Senhor Jesus. Amém. Hoje em dia todo mundo não quer mais ser pastoreado, quer ser pastor, né? Todo mundo quer mandar. Mas eu queria que o amado pastor falasse qual a importância da doutrina e da disciplina na igreja. Bom, doutrina e disciplina, os dois andam juntos, né? Faz parte de um ingrediente para uma vida espiritual saudável. A disciplina mantém, né, as coisas como devem ser. Então, quando eu vejo os apóstolos disciplinando e doutrinando a igreja, eles estavam deixando um legado para o futuro, como Jesus fez com eles. E a doutrina e a disciplina dentro da igreja, não é? Quando um obreiro ele aplica da forma bíblica, ele também deixa um legado para uma próxima geração daquela igreja. Então, hoje em dia, a gente tem no contexto nacional e mundial, igrejas sem disciplina, igrejas sem doutrina. Não é? O conjunto de doutrinas, de uma forma bem administrada, isso gera saúde espiritual para a igreja. Não é? Então, eu acho que são dois fatores importantíssimos para um desenvolvimento saudável de uma igreja. E eu falo sem placa de denominação. Qualquer igreja de Jesus, ela deve e tem que ser doutrinada e disciplinada. Amém. O Senhor falou em igreja, doutrina, disciplina. Hoje em dia, muito que as pessoas estão querendo viver um ecumenismo, né? Todo mundo quer Deus, todo mundo acha que tem esse Deus. Eu queria que o Senhor falasse a sua opinião sobre esse ecumenismo. Se o irmão concorda, o pastor concorda, não concorda, de que forma pode ser realizado, se só com igreja evangélica, ou a gente pode misturar todo mundo num balaio só, católicos, evangélicos, espíritas. Queria saber a opinião do amado pastor. Bom, ecumenismo, eu tenho algumas dificuldades em relação a isso. Porque uma frase que todo mundo fala: Deus está em todo lugar. Onde está falando de Deus, eu estou no meio. Então eu entendo o seguinte, que nem todo lugar que se fala de Deus, fala do Deus verdadeiro no qual nós servimos. Mas quando eu recebo um convite para participar de algum evento específico, eu vou, dou minha parcela de contribuição, mas deixo bem claro que as doutrinas ali, né, os participantes, não irão me influenciar de forma alguma. De forma alguma. Como também, com toda sinceridade, não ser do púlpito da nossa igreja para qualquer outro de uma denominação que não professa a nossa fé, eu não ser do microfone. Nós estamos aqui com o espírita, nós estamos aqui com não sei o que, vai dar uma palavra. Infelizmente, eu não dou. Amém, pastor, parabéns. Já que o senhor falou que todo mundo quer Deus, me defina aí bem rapidinho aí quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e a Trindade, por favor. Pronto, tudo em pacote só, né? O pastor está meio acelerado hoje. Porque Jesus é bom e tem 2.500 perguntas. Brincadeira, Zé. Sabe que eu ligo. Bom, não tem como um homem tão finito, definir Deus, que é um ser tão extraordinário, tão infinito. Não tem como a mente humana definir Deus. Mas como o próprio Deus se revela e se permite, né, pensarmos alguma coisa sobre Ele, tem um teólogo, né, que essa frase dele se tornou, né, quase que um jargão em todos os seminários, em todos os conselhos. Ele fala que Deus é Espírito, perfeitamente bom, né, que em santo amor governa, sustenta, né, governa, cria e sustenta todas as coisas. E essa definição de Langston me é muito aceitável, porque casa perfeitamente com o livro de João. Eu
vou citar aqui para vocês, João 4. Esse versículo também, muitos ministros de louvor gostam de usar ele, né, quando começam a cantar. Eles falam muito desse versículo, né? E fala assim, olha, 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus ele é Espírito perfeitamente bom. Então, Jesus agora? Bom, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e sua benevolência nos fez ser alcançados por esse ser que nós chamamos de Jesus Cristo. A palavra Jesus, Salvador, Cristo enviado, ungido. E nós somos alcançados por Jesus. Ele, uma vez que se fez carne, como diz João 1, né? E o Verbo se fez carne. Então Jesus, humanizado aqui, cumpriu cabalmente seu ministério, levando, né, em sua paixão sobre o madeiro as nossas culpas, os nossos pecados, e nos dando então uma oportunidade de nos achegarmos e sermos alcançados por tão grande salvação, como diz em Efésios, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Jesus, ele é esse presente, ele é esse dom de Deus para a minha vida. E o Espírito Santo, como João 16, né? Ele é o Paracleto, ele é o Consolador. Então, quando Jesus Cristo ele foi assunto, quando ele foi partir, ele reuniu os discípulos e falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, se eu não for, o Consolador não virá a vós, ele estará com vocês até a consumação do século. E ele fala ali, olha, o Espírito Santo da verdade vos guiará a toda a verdade, o Espírito Santo estará com vocês, né? E ele prometeu isso aos discípulos, e que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder, e assim se cumpriu quando desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles se tornaram testemunhas de Jesus Cristo a nível mundial, né? E isso é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é o meu grande amigo. Trindade. Sobre a Trindade, bom, Trindade, essa palavra Trindade não existe na Bíblia, mas nós podemos observar em textos a ação da Trindade. Então a gente tem em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, quando o Senhor fala de façamos o homem. Então a gente tem um conselho ali, né, discutindo sobre a criação. Depois na Torre de Babel, desçamos e confundamos ali no capítulo 11. A gente tem também esse conselho. Mas especificamente, quando a gente vai em Mateus 4, no batismo de Jesus, a gente vê ali especificamente a Trindade em ação. Então, Jesus está na água, o Pai está na voz, e o Espírito Santo, né, em forma simbólica de uma pomba. Então, cada um tem uma parte fundamental no processo, né? Então, nós dizemos que o Pai é o Criador, que o Espírito Santo é o Consolador e que Jesus Cristo, o Filho, é o Salvador. Ambos, em etapas diferentes. Então, é isso que nós queremos. Amém. Já que você falou sobre isso, eu me lembrei sobre o pecado. O pastor pode, por favor, me dizer, definir nossa opinião, o que é pecado e quais as principais consequências, né? E a pessoa viver uma vida de pecado. Bom, quando o termo pecado surgiu, hamartia, foi em Jogos Olímpicos, né? Quando alguém errava o alvo, o juiz gritava lá, hamartia, errou o alvo. Então o pecado é errar o alvo. E quando se fala de pecado, eu entendo que ele gera consequência não só em mim, mas nas pessoas que estão em minha volta. Eu sempre falo para os irmãos aqui que antes de você tomar uma decisão, você tem que calcular muito perfeitamente sua decisão.
Será que isso vai trazer benefício para você e para quem está em sua volta? Será que isso vai trazer malefício para você e para quem está em sua volta? Então você, antes de decidir, você tem que calcular as consequências disso. E o pecado, como diz em João, no capítulo 3, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, ele gera morte. Morte física e morte espiritual. Morte física por causa de Adão, né? Porque quando Adão pecou, diz a Bíblia que a morte entrou ali, né? Na humanidade por meio do pecado de Adão, da desobediência. E espiritual porque Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando nós continuamos na prática do erro, né? E infelizmente se morrermos na prática do erro, o caminho é condenação eterna, como diz a palavra. Concluo dizendo que existem dois tipos de pecadores: o pecador satisfeito e o pecador arrependido. O pecador satisfeito é aquele que está no pecado, pratica o pecado, ama o pecado e ele não tem consciência de Deus. Ele vai na sua busca infinita pelo pecado. O pecador arrependido é aquele que peca, mas de uma forma visceral, ele se aquebranta diante de Deus. E ele ora a Deus, e ele geme por causa daquele erro, e ele luta com todas as suas forças para abandonar. Então, o pecador arrependido, ele é alcançado por Deus. Porque Isaías 66:2 diz que a alma contrita, Deus não desampara. E a gente vê Davi, né, depois de ter pecado, confessando a Deus de forma visceral o seu erro e se arrependendo muito no pó e na cinza. Então, esse é o pecador que agrada o coração de Deus. Amém. Isso nunca a forma de combater o pecado se chama santificação. Como é que o pastor José vai estar doutrinando na sua igreja a importância da santificação na vida cristã? Bom, santificação é um processo, né? Então, todos nós aqui estamos pregando, ensinando, para que alcancemos, né, mais intimidade com Deus. E a gente entende que quanto mais a gente renuncia o pecado, mais próximo de Deus nos achegamos. Então, é importante que a igreja, né, observe esses princípios e pratique. Como diz Pedro, né, no capítulo 1,16, sede santo, como santo é o vosso Deus, no tocante a separado, né? Não no tocante à essência, mas o crente ele deve ser separado. Amém. E a importância do discipulado na igreja do pastor José, como o pastor pretende, já desenvolve, né? Mas pretende desenvolver o discipulado na sua igreja. Bom, o discipulado hoje aqui é o nosso cargo-chefe, né? Que a gente chama aqui de MDA, que é o modelo de discipulado apostólico, onde a gente discipula pessoalmente cada um. Então, Regiane tem os discípulos dela, as discípulas, eu tenho os meus discípulos têm outros discípulos, não é? Então aqui, para você entender melhor, Alexandre e Joel são meus discípulos. Quem é o seu discípulo, Joel? Fabrício e Alisson. Alisson está aqui. Então, quem são suas discípulas, Regiane? Elas estão aqui também. E assim sucessivamente, estão ali atrás. Então, a gente entende que essa forma de discipulado, gerenciado logicamente por nós, eles não discipulam ninguém sem a nossa supervisão. Isso tem gerado muitos benefícios para quem quer ser discipulado. Tem essa questão também. Porque a gente não obriga ninguém a ser discipulado. Não é? A gente não vê Jesus obrigando os discípulos. Você tem que andar comigo. Você tem que ser discipulado. Você tem que fazer o que eu estou mandando. Não. Você quer ser discipulado? Então caminha comigo. Você vai ser beneficiado por isso. Você não quer? Então segue, que nem um jovem rico. Vai embora. Ou senão, como a multidão de João, todos foram embora. Vocês querem também? Não, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, discipulado, a gente entende, não desprezando quem pratica essa forma de discipulado, a gente entende discipulado não como uma classe de escola bíblica, né? A
A gente entende que discipulado vai além disso. É olhar nos olhos e ouvir o que o irmão tem para falar para você. As dificuldades dele, a inclinação da carne e ajudá-lo como superar isso, né? Então a gente entende que o discipulado mais eficiente e eficaz dá-se por meio desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Repito, não desprezando outras formas de discipulado que alguns amados praticam. Amém. Pastor, a igreja precisa sobreviver. A igreja tem conta para pagar. E como é que o pastor encara a questão da fidelidade dentro da igreja? Bom, como eu gostaria que todos os membros da igreja estivessem aqui hoje para ouvir essa pergunta. Nós temos ensinado aqui esse princípio de fidelidade, não é? Ser dizimista não é só uma questão bíblica, eu tenho que fazer porque está escrito na Bíblia. Não, é uma questão de amor. Porque tem muita gente que é dizimista, mas não ama o que faz. É uma obrigação, é um fardo. Eu estou dando meu dízimo porque eu tenho que dar meu dízimo, porque senão vão ver lá na ficha que eu não dei esse mês, vão me cobrar, vão falar comigo e tal. Então aí a pessoa fica constrangida. Ser um dizimista, contribuir para a obra de Deus, deve ser algo prazeroso, né? Como diz lá em Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. Agora, quando você dá com alegria, cumprindo o que está escrito na Bíblia, é melhor ainda. A consequência disso é o que diz Provérbios 3:9. Os seus celeiros transbordarão, né? E os seus lagares transbordarão, e os seus celeiros também transbordarão. Então, a consequência de entregar com fidelidade e com amor, não que seja uma troca, mas Deus honra. E nós, como igreja aqui, pastor, eu falo com toda sinceridade e sem vergonha nenhuma, nós estamos tendo aqui seríssimos problemas em relação a isso. Seríssimos problemas. Nós não pagamos o mês de aluguel ainda, esse mês ainda nós não pagamos, porque simplesmente não tem. Dinheiro que tinha aqui em caixa, nós tivemos que pagar 3 contas de luz, que chegou perto de R$300, porque a conta aqui vem muito alta, porque isso aqui era uma fábrica, e nós até hoje não conseguimos mudar o padrão ali, então ele é trifásico. Então mesmo fechado, o mês inteiro aqui chega a R$70 a energia, e tem mês que passa disso, e a gente não está tendo dificuldade para quitar nossas dívidas. A igreja aqui não tem condições de ajudar a família pastoral com nada, não é? A gente entende isso e a gente dá o nosso melhor. Vai trabalhando com empenho e dedicação, atropelando tudo isso e crendo que Deus vai levantar pessoas para ajudar esse trabalho, como foi um irmão aqui, não vou citar o nome dele, por motivo ético, ligou para mim e falou: pastor, o que está precisando aí? Eu falei: estou precisando de microfone, estamos precisando de pilha, e o irmão muito gentilmente trouxe para a gente. Então é assim que a gente vai fazer a obra, contando com a generosidade de alguns irmãos. Mas em relação à igreja aqui, infelizmente, nós estamos passando por essas dificuldades financeiras, e só o meu dízimo com a da minha esposa, infelizmente, e de alguns poucos irmãos, não cobra as despesas que a gente tem aqui hoje, infelizmente. Amém. Eu queria, em cima disso, saber da opinião do pastor, porque o pessoal estava inventando um bocado de amuleto, né? Rosa ungida, saboroso. Como é que o pastor vê essas estratégias diabólicas que as pessoas estão inventando em algumas igrejas que se dizem ser evangélicas para arrecadar dinheiro? Qual a opinião do pastor? Bom, eu estava um dia desse conversando com um irmão aqui, e eu falava para ele que se a gente usasse essas estratégias, talvez a gente até ia melhorar a situação financeira aqui da igreja, porque a questão ali é a apelação, né? Aquela coisa de dê o seu melhor porque Deus vai dar em dobro. Então isso motiva as pessoas a injetar dinheiro na igreja, né? E esse é o meio pelo qual muitos têm se enriquecido, muitos têm ludibriado pessoas. Essa é a verdade, né? Quando a pessoa que está lá dentro descobre que ela está sendo enganada e ela sai, ela saiu, mas aí eles já conseguiram colocar 5 no lugar dela.
Então, essa é a massa evangelical, né, dessas igrejas que tem pregado esse evangelho. Então, a gente hoje, antigamente, né, era muito comum a gente ligar a televisão e se a gente chegasse muito perto da televisão, pingava um pingo de vela no nosso pé, né? Hoje é o contrário, a gente chega muito perto da televisão, cai um balde de óleo ungido no nosso pé, né? Porque é só essa apelação que a gente vê hoje na televisão, não tem Bíblia nisso. Amém. Em cima disso, pastor, estamos vivendo épocas de crise. A igreja evangélica brasileira é muito gospel e poucos evangélicos, deixando de ser protestantes há muito tempo. Eu queria saber a opinião do pastor dessa situação. A igreja do pastor vai ser mais evangélica ou gospel, por favor? Interessante, né? Tanto a palavra gospel, a palavra gospel em inglês é evangélico, né? Só que aqui no Brasil, essa palavra gospel, ela soa engraçada em alguns lugares, né? Festa gospel, balada gospel, rave gospel, essas coisas todas aí, né? Tem até um pastor de sucesso agora, tem um pastor aí que ele dança igual o Michael Jackson, né? É o pastor Jackson Gospel, um negócio assim. Então a gente vê que esse negócio está muito estranho, né? Por aí, e a gente... Pastor, a situação não é fácil não. Hoje em dia, as pessoas querem fazer e viver a vida que quer, e aí por a igreja se levantar, como a igreja profeta que fala a parte do Senhor, aí somos taxados de homofóbicos. Como é que o pastor vai lidar com a homofobia? Amanhã vão chegar 2 homossexuais aqui, dizendo que aceitaram Jesus, e que Jesus é amor, que Deus é amor, e que querem fazer parte da sua igreja, pastor. Como é que o pastor vai fazer? Vai receber essas pessoas, botar uma placa lá na frente dizendo proibido entrar gay? O que é que o pastor está tentando fazer? Porque ou o pastor vai ser preso daqui a um dia, ou vai ter que encarar e aceitar. O que é que o pastor José vai fazer com sua igreja? Bom, essa é uma questão bastante delicada, não é? Porque hoje, com a palavra da moda, é o evangelho de inclusão, não é? Hoje a gente vê até pastores renomados falando do evangelho da inclusão em relação a isso, né? O casal lésbico ou homossexual, no caso aí gays, alguns pastores já estão aceitando essa inclusão. Só que no meu parecer, jamais expulsaria alguém daqui da igreja. Chegou aqui, eu sou homossexual e eu quero muito fazer parte da sua igreja. Você é muito bem-vindo. Está disposto a aprender? Não, eu quero continuar sendo homossexual. Então, seja bem-vindo, a cadeira está aí, ó. Mas você, infelizmente, eu não vou batizar você. Você não vai fazer parte como membro de nossa igreja. Você não terá voz ativa para decidir nada. Você vai participar dos cultos. Pode participar aí. Nós não vamos excluí-lo. Agora, se ele bater o pé dizendo, vou processá-lo, então prepara para mim a marmita fria na cadeira que eu vou lá. Mas em momento algum, batizar e nem dar cargo ou direção de algum trabalho numa situação como essa. Não sou homofóbico, até porque eu já tive na minha família, né, homossexuais, e nós aprendemos a amá-los, mas não aceitar. A gente não pode aceitar o que eles fazem, mas amar a gente ama, só não concorda. E a Bíblia é muito bem clara quando diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Então, não é uma questão filosófica de posição confissional nossa. É uma questão bíblica. E se nós somos homens de Deus, defensores da palavra, não é? Como representantes de Deus nessa terra, não podemos descartar o que está escrito. Amém. Pastor, nós
pelo menos o pastor está sendo, congregação a partir de hoje vai deixar de ser para essa igreja e vai ser filiado à Convenção Batista Brasileira, não é isso? Eu queria saber da importância do senhor, na sua opinião, sobre o plano cooperativo. Bom, eu sou o resultado do plano cooperativo. Se nós estamos aqui hoje com essas portas abertas, pregando o Evangelho há 30 anos, somos o resultado direto do plano cooperativo. O plano cooperativo, ele, graças a Deus, ele facilita não só a pregação do Evangelho, como também dá suporte de envio para mais missionários. Hoje a AME, o pastor Maurício, numa reunião que a gente teve, ele falou que parece que foi 70%, né, pastor Gilmar? Ele é de missões, ele é da AME também, meu amigo pastor aqui. Então acho que 70% hoje do sustento para os missionários vem do plano cooperativo, que é aquela porcentagem de 10% que a igreja envia para a convenção. Nós aqui estamos trabalhando muito para poder contribuir, não é? Então eu sou a favor. Se hoje, pastor, nós tivéssemos condições aqui, não só pagaríamos o plano cooperativo, eu não sei exatamente com quanto a gente pode contribuir, eu vou até me informar melhor sobre isso. E se a gente tivesse condições, não só pagaríamos um plano cooperativo, como também iríamos adotar um missionário. Que essa é a nossa intenção para o futuro. Termos condições suficientes, não só para ajudar a convenção no tocante ao plano cooperativo, mas também ajudar a sustentar uma família missionária. E eu creio no nome de Jesus que vamos chegar lá. Amém. Hoje em dia, pastor José, muitos pastores estão querendo deixar essa igreja fazer parte de uma convenção para ser uma igreja própria. E aí são os donos de igreja. Eu queria que você dissesse qual a importância de uma igreja ser filiada à convenção, se o senhor aprova ministério próprio, particular, se não, sua opinião. Bom, eu estava hoje também esperando um colega para essa reunião aqui hoje, que não pôde vir, cuja postura dele hoje é abrir uma igreja batista fundamentalista. Uma igreja que ele possa dizer assim, não, esta igreja ela é literalmente tradicional. Porque segundo ele, as igrejas batistas hoje não são mais tradicionais, né? Tá muita bagunça na igreja. Eu jamais tive a intenção de abrir um ministério. E eu também não vejo a necessidade disso, pastor. Hoje a gente tem a nossa convenção Batista Brasileira. Hoje nós temos a nossa convenção estadual, temos as associações, temos suporte. Eu não vejo a necessidade da gente, simplesmente, eu vou abrir a minha igreja. Eu não vejo a necessidade disso. Hoje eu prego a palavra, faço batismos, ministro ceia, casamento, consagração, apresento criança. Se eu tivesse um ministério próprio, faria a mesma coisa, não é? Então, eu não vejo necessidade, eu vejo até que isso é um orgulho próprio, né? Eu vejo que isso é uma coisa muito ruim. Pastores que estão tomando essa postura, como o senhor falou bem aí, hoje em dia todo mundo quer ser pastor, ninguém quer responder nada a ninguém. Olha, eu sigo um princípio de fidelidade em relação aos meus liderados. Isso é uma coisa muito séria. O que eu faço aqui, eu procuro manter de todas as formas meu pastor informado. Está aqui. A gente vai fazer um evento aqui, eu mando para ele, pastor, vamos fazer tal evento. O que é que o senhor acha? Estou certo ou estou errado, pastor? Eu podia simplesmente fazer aqui. O que tem a ver? Não, mas eu mando para ele um post, qualquer coisa, e falo, pastor, vamos fazer esse evento aqui, o que é que o senhor acha? Aí ele responde no WhatsApp, tem a minha bênção. Está entendendo? Então, são princípios que eu sigo. E meus discípulos seguem esse princípio também. Então, a gente tem alguém acima de nós, não é? Então, quando a pessoa se enche de orgulho, ela não quer ninguém acima dela. Vou abrir minha igreja, pronto, acabou-se, pronto. E eu acho que isso é uma postura muito errada, equivocada. Amém. Aproveitando sobre esse assunto, eu queria que o senhor argumentasse sobre a importância do ministério diaconal, né?
E do ministério pastoral também, o pastor acha importante ter os pastores do ministério, não, o senhor acha que é melhor não, se diácono, o senhor pretende ter muitos diáconos, ou se não precisa diácono, como é a igreja do pastor José, eu quero conhecer. Bom, tem um povo fala aí, né? Resistiu o diácono e ele fugirá de vós, né? Não é nada disso. Os diáconos, eles têm... Agora, o diácono, eles têm como função servir as 3 mesas, né? A mesa do pastor, a mesa da igreja e a mesa dos órfãos e viúvas, né? Então, é importantíssimo nós termos diáconos na igreja. A palavra diácono é aquele que serve. Eu entendo que o pastor que não tem diáconos no ministério, ele é um pastor frustrado. Ou é um pastor que quer um monopólio de tudo dentro da igreja. Vem cá, irmão Antônio. Cá, fuja não. Vem cá, vem cá. Aqui é o diácono. Esse aqui é o irmão Antônio. Ele é o diácono, o nosso único diácono. Mas eu vou falar um negócio para você, viu? Ele vale por 5. É sério. É um grande homem de Deus, né? Esse dia eu estava passando uma dificuldade aí, ele mandou uma mortadela maior do que um trem lá para casa. Foi uma benção, tá? Então, tá aqui o diácono. Eu tenho orgulho de tê-lo como diácono da nossa igreja. Nós sabemos que o diácono, ele não é vitalício, o diaconato, né? O ministério não é vitalício dentro da nossa igreja batista, né? Mas, enquanto houver igreja batista aqui nessa cidade, teremos sempre o irmão Antônio como nosso diácono. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém. Bom, amém. Pastor, eu me dou satisfeito, né? Eu tenho certeza que as perguntas, elas foram feitas, pastor José, porque eu sei que o pastor tinha conhecimento. Nossa intenção nunca vai ser avaliar para prejudicar, mas avaliar para referendar. Porque eu já sei do seu potencial e toda igreja aqui também já sabe. Mas é importante deixar registrado, até porque isso vai ficar na hora dos pastores, que o senhor foi bem examinado. Então eu me dou satisfeito e agradeço a presença. Amém. Amém. Nós temos 2 pastores presentes e nós gostaríamos de saber, pastor Neto, pastor Gilmar, então estou à vontade, eu gostaria de fazer 1 ou 2 perguntas também ao candidato. Quero saudar os pastores e toda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero também pedir desculpa pelo atraso, né? Se chegar atrasado, houve os imprevistos aí na viagem, mas Deus estava com a mão dele sobre nós e nos protegeu. Né? Mas eu quero aproveitar, eu não acompanhei desde o início, mas eu vou querer expor aqui uma pergunta para o nosso candidato aí, pastor José. Me fale um pouco, quando falo sobre concílio, né, eu gosto mais de focar na parte do ministério, né, o que importa mais, a parte teológica é importante, né, nós temos que ter esse conhecimento teológico, mas numa situação como essa, acho que o ministério, ele tem que dar ênfase, né. Então, com relação à área ministerial, né, eu não sei se essa pergunta foi feita no início, né, pelo pastor, mas como o pastor José enxerga a questão de vocação, né? Será que todos têm a vocação para o ministério? Será que alguns estão no ministério, mas não têm vocação, né? Se o senhor conhece algum caso específico, você pode avaliar melhor essa situação, né? O pastor e a vocação ministerial. Fala um pouco sobre isso. Bom, meu querido amado, nós já respondemos essa pergunta, né? Foi. Mas eu quero dizer uma coisa que realmente tem pessoas que são chamados por Deus e outros que são chamados pelo homem. Quando a pessoa é chamada pelo homem, a gente vê que o ministério dela é um ministério raso e tem prazo de validade. Quando o homem é chamado por Deus, o ministério dele é profícuo e não tem prazo de validade. O prazo de validade é quando ele morrer. Eu acho que Neto uma vez falou que ele tinha uns colegas de seminário que estavam estudando com você, se eu não me engano, que foi mandaram ele lá para o seminário, não foi?
E ele queria só estudar porque, afinal de contas, ser pastor, o salário na igreja dele lá no Contexto era muito bom e ele queria assumir o lugar do pai dele, alguma coisa assim, foi, né? E o cara era um promíscuo lá no seminário, era um boca suja, era um qualquer. E estava lá porque alguém mandou ele lá para ele assumir depois a função do pai dele. E isso é uma coisa importante dizer, que o meu ministério não é o ministério do meu filho. A minha vocação não é a vocação dos meus filhos. E eu não posso trazer sobre meu filho, minha filha, ou minha esposa, um peso que eu tenho que carregar. Eu tenho que fazer o máximo para que esse peso não chegue sobre eles. Porque o que a gente vê de filho de pastor aí, misericórdia, não é? Entregues aí, já conhecemos pelo menos 2 ou 3 pastores que hoje choram amargamente por causa dos filhos, porque levaram a igreja nas costas e esqueceram de carregar os filhos nos braços, e por conta disso hoje seus filhos são até ateus, né? Não crê nem em Deus, nem em nada, e também reprovam o ministério pastoral do pai. Então isso é o que eu não quero para minha família. Por isso eu tenho observado esses princípios, né? E eu entendo como um vocacionado que eu devo consagrar a minha vida, pastorear não só a minha igreja, mas sobretudo a minha família. Amém. Uma segunda pergunta e última da minha parte, né? Nós pastores enfrentamos no dia a dia muitos conflitos, né, dentro da igreja e até pessoais também, né? Como você enxerga a questão dos conflitos, né, a começar em vocês, né? Conflitos que se passam dentro de você, conflitos dentro da igreja, e como solucionar à luz da palavra de Deus, né? Buscar uma solução à luz da palavra de Deus para esses conflitos, tanto pessoais quanto também com relação à igreja e à família, né? Como lidar com isso no dia a dia, né? O que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Bom, em primeiro lugar, conflitos. Tem gente que fala assim que ser pastor, não é? Em muitos casos é você sarar a ferida do outro enquanto a sua nas costas está sangrando. Então, ser pastor de vez em quando é exatamente isso. É você dar cura, suporte, remédio em quem está sangrando, enquanto as suas costas estão sangrando. Não tem ninguém para fazer isso por você. Então nós, como pastores e casados, temos conflitos sim familiares. Meu casamento não é um mar de rosas, mas eu estou construindo algo perfeito, é uma construção. Estamos trabalhando juntos para isso. Temos nossos conflitos, sim. E por isso que nós temos nossos discipuladores. Pessoas que eu sento e confesso para elas tudo que está aqui dentro de mim. E como diz em Tiago 5,17, Tiago diz assim: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Então, perdoar quem perdoa é Deus. Agora, para receber cura, eu tenho que confessar. Quando eu confesso, sou ministrado. E outra coisa, quando eu confesso, eu me vejo livre dos meus conflitos. Porque eu sei que eu não estou lutando sozinho. Tem alguém que está lutando comigo. Tem alguém que está orando: Deus, liberta, Senhor, faz a obra. Pai, livra ele desse conflito. Dá uma direção. Então nós pastores, né, a gente tem tido notícias aí de pastores que estão se enforcando, estão aguentando mais, a solução é a corda. Estou esquecendo que a solução ainda e sempre será Jesus. Mas é por causa disso, porque tem conflitos internos, né, até de cunho, como é que eu posso dizer, de conduta moral, mas não conseguem confessar, e isso vai massacrando ele por dentro, até deixá-lo dessa forma, pronto para se matar. Então, eu procuro manter uma vida santa diante de Deus, mas se eu errar, eu confesso meus pecados, fico guardando não. Então, acho que isso me ajuda a me livrar dos conflitos. Tive problemas com minha esposa, eu falo com o meu discipulador, falo: eu não estou sabendo lidar com essa área, e ele me orienta. Ele fala: o caminho é esse, José, não vai por aí não. Dia desse mesmo, eu vou falar um negócio aqui pessoal para vocês. Eu não estava legal com minha esposa,
Porque eu estava tendo dificuldade, algumas dificuldades com os meus parentes, a família dela, estava tendo dificuldade em algumas coisas. E isso estava prejudicando o ministério, porque eu não queria falar com a mãe dela, não queria falar com o pai, estava querendo evitar a família dela. E isso estava me fazendo mal, e fazendo mal para ela. Ela foi e falou para o nosso discipulador o que estava acontecendo. Ele me chamou e falou: você está errado. Você casou com a filha dela, e você tem que honrar o seu sogro e a sua sogra. Você tem que ser um filho para eles também. Você não pode fazer isso. Você tem que aceitar a família dela também. E aí eu agradeci, ele orou por mim. Eu comecei a conversar com minha sogra novamente, com meu sogro, com meus cunhados. Hoje, graças a Deus, nós restabelecemos a comunhão. Esse conflito que estava dentro de mim foi solucionado através de um conselho de um discipulador. Então, eu busco isso para a minha vida. E com base na palavra de Deus também. Quando a gente parte para a questão da igreja, né? Você falou uma questão pessoal. Sim, desculpa. A questão da igreja, né? Então, para completar a minha pergunta agora, nessa segunda parte da igreja, né? Com relação a conflitos da igreja, né? A solução desses conflitos, a busca da solução, né? Da questão do aconselhamento, né? Que a gente vê que é uma função pastoral, é um aconselhamento pastoral. E vocês, até que ponto você está disposto a compartilhar ali o seu gabinete, né? Com a sua esposa, a questão de aconselhamento, ou você não é daqueles que queria compartilhar, ou até que ponto fazer isso, né? Bom, a gente, quando acontece alguma coisa assim na igreja, a gente cumpre um princípio bíblico, né? Jesus Cristo falou assim: olha, se teu irmão pecar contra você, vai até ele, conversa com ele. Se ele não quiser te ouvir, chama a testemunha. E mesmo assim, se ele ainda não te ouvir, leva para a igreja. E se ele não quiser